Fala galera, meu nome é Gustavo e eu quero saber se vocês têm ideia de quando e quem descobriu a tripanossomíase americana, quais são os métodos para diagnóstico, como os sinais e sintomas da doença se apresentam e é nesse vídeo que vocês vão ter suas respostas. Esse é mais um vídeo do canal Projeto Análises Clínicas e é importante que vocês se inscrevam no canal, deixem um like e ativem o sininho para mais notificações. Façam também seus comentários, isso é fundamental para o crescimento e melhoria do conteúdo. Agora, sem mais delongas, bora para o vídeo. Bom, gente, vamos começar com alguns dados cronológicos. Carlos Chagas, nascido em 1879 e faleceu em 1934, foi um médico sanitarista e cientista brasileiro, graduado na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro em 1903. Trabalhou na erradicação da malária em Santos e, em 1908, mudou-se para um município pequeno do interior de Minas Gerais chamado La Sance. Lá ele começou a clinicar em apoio à melhoria da qualidade de vida dos indivíduos que trabalhavam na ferrovia, devido à alta mortalidade também pelas doenças tropicais que lá existiam, que era basicamente a malária e a febre amarela. Foi nesse período que ele começou a fazer pesquisas e conheceu insetos que coabitavam as moradias humildes e que faziam uma hematofagia durante o período noturno. Ao mesmo tempo, ele detectou a presença de protozoários no intestino desses insetos e formulou uma hipótese que deveria estar relacionada então a uma doença misteriosa que estava afetando a população local com sinais e sintomas bem diversos e que tinham predominância no sistema cardíaco. Em 1909, ele examinou uma criança chamada Berenice, que apresentava febre e edemas linfáticos generalizados, e no sangue dessa criança ele encontrou as mesmas formas parasitárias que ele já havia visto no intestino do inseto, que ficou conhecido como barbeiro. Essa doença, então, ele chamou de tripanossomíase americana. Isso foi um caso único na história da medicina, porque Carlos Chagas basicamente descreveu para essa patologia o agente etiológico, o vetor, manifestações clínicas, a fase aguda, crônica, o reservatório da natureza, os aspectos patogênicos e o impacto socioeconômico. A primeira paciente, então, a Berenice, ela veio a falecer por AVC aos 72 anos de idade sem ter desenvolvido uma fase crônica da tripanossomíase. Também, passado mais de um século desde a descoberta de Chagas, a população do município de La Sance continua ainda a viver em condições bastante precárias, embora melhores, obviamente, do que daquela época. E também em 1911, o Carlos Chagas já sugeria que, se fossem feitas melhorias nas habitações, haveria também diminuição da circulação do vetor. Bom, em 2006, o Brasil foi considerado pela Organização Pan-Americana de Saúde como o primeiro país latino-americano a interromper a transmissão via vetor, embora ainda existam alguns casos esporádicos. Também se estima que existam cerca de 17 milhões de pessoas infectadas pelo Trypanosoma cruzi. Nos anos 60, 70, basicamente duas drogas nitroheterocíclicas foram introduzidas para tratar a doença de Chagas. Entre as duas, quer dizer, basicamente as duas, era o benzonidazol, que é a principal droga, e o nifurtimox, que muitas vezes é utilizado quando o benzonidazol causa algum tipo de reação adversa no paciente. Agora vamos falar um pouco sobre o vetor, né? Uma coisa a gente sabe, os insetos são basicamente a espécie mais numerosa na natureza e é inegável a importância deles como polinizadores, dispersores de sementes, mas por outro lado, né, algumas espécies são nocivas ao ser humano e que normalmente a gente chama de praga, né? Então o barbeiro
ele é o vetor da doença de Chagas e ele apresenta a seguinte classificação: o reino Animalia, o filo Artrópoda, o subfilo Mandipulata, a classe Insecta, a subclasse Pterigota, a ordem Hemiptera, a subordem Gymnocerata, subfamília Reduvidoide, família Reduvidae, subfamília Triatomini. Resumindo, um triatomínio. Né? E já se conhece, existia cerca de 123 espécies, e entre eles o triatomini e o rhodomini são os mais importantes para a transmissão da doença de Chagas. Os barbeiros possuem o corpo dividido em 3 regiões: a cabeça, o tórax e o abdômen. A cabeça é sempre móvel com apêndices sensoriais, que são as antenas, as peças bucais e os olhos. O tórax, que é formado pela união do prototórax, o mesotórax e o metatórax, em que apresentam os apêndices locomotores, né? São 3 pares de patas e 2 asas, 2 pares de asas, e um abdômen achatado e largo com margens laterais expandidas. Em relação aos hábitos alimentares, existem 3 formas. A chamada hematófaga, que tem o rosto um pouco mais reto, com 3 segmentos dispostos paralelamente à cabeça, por onde ele faz a hematofagia. A forma predadora, em que o rosto já é um pouco mais recurvado, e também tem 3 segmentos, só que agora já mais em forma de gancho, que é justamente para conseguir fazer então o ato de predar, né, para poder se alimentar. E as fitófagas, que são aquelas formas alimentares em que ele usa algum vegetal e que o rosto também é reto, e são 4 segmentos, basicamente um pouco abaixo da cabeça. Tá? Então, os triatomíneos, que são hematófagos, todos em qualquer estágio de desenvolvimento, desde a ninfa até a fase aguda, eles fazem a hematofagia e, uma vez infectado, eles transmitem o Trypanosoma cruzi através das fezes. Uma característica importante em relação a esses insetos é que eles são muito tolerantes a um jejum grande, eles podem ficar pelo menos mais de 6 meses sem alimentação. Eles também se diferenciam em 3 gêneros, principalmente para interesse médico, que normalmente é diferenciado, é feito através da localização do tubérculo antenífero. Né? O gênero Pastrogillus, ele apresenta uma cabeça mais curta, com um aspecto um pouco mais robusto, e a inserção das antenas ela fica na região imediatamente anterior aos olhos. Tem o gênero Triatoma, em que a cabeça já tem um tamanho médio, a inserção das antenas é mais ou menos na metade da distância entre os olhos e o ápice da cabeça, e o gênero Rhodineus, em que a cabeça é mais alongada, com a exceção de antenas bem próximas ao ápice da cabeça. Vamos falar um pouco do ciclo de vida. Esses insetos, eles são ovíparos e também são chamados de hemimetabólicos, ou seja, eles têm fases de crescimento, desde os ovos até a fase adulta, tendo as fases de ninfa no meio dessas condições. A diferença entre ninfas e os adultos está justamente no fato de que os adultos possuem asas e as ninfas têm ausência de aparelho reprodutor completo. Né? E outra característica desses insetos é a ovoposição. Ela ocorre entre 10 a 30 dias após a cópula. E esses ovos, após a postura, eles vão mudando de cor. Eles são brancos logo no início. Após alguns dias eles começam a ficar amarelados à medida que estão se desenvolvendo, chegando a ficar naquela cor, um rubro que parece um vermelho sangue, próximo
momento da eclosão. E esse processo todo, desde a postura dos ovos brancos até a eclosão, ele depende de pelo menos o estado nutricional da fêmea e da espécie também, mas ele é em torno de cerca de 8 a 15 dias. Após essa eclosão, a ninfa, né, que basicamente se apresenta um pouquinho rosada, ela que está dando aquela cor rubra ao ovo quando está próximo da eclosão, a casca do ovo já fica um pouco mais frágil, né? Ela sai por uma abertura chamada opérculo. E à medida que o tempo passa, o contato com o ar faz aparecer uma coloração mais definitiva nessa ninfa, né? Um pouco mais próxima do marrom. E isso também se observa a cada icdise, que é basicamente a troca do tegumento, já que eles não têm uma pele, né? Seria a troca do tegumento. E são pelo menos 5 estágios de ninfas, como mostrado aí na figura, e um estágio adulto, né? Isso completa o ciclo. E esse ciclo, em condições laboratoriais, ele pode durar cerca de 200 a 250 dias. A maioria das espécies, ela vive no meio silvestre, também associada a uma diversidade de fauna e flora. Então é importante ter em mente que essa associação de habitats e dinâmica, ou seja, uma espécie hoje considerada exclusivamente silvestre, pode se tornar domiciliada dependendo das condições alteradas da vida dessa espécie, né? Então, algumas poucas espécies, ao longo do seu processo evolutivo, adaptaram-se a domicílios e a estruturas construídas próximas ao domicílio, que a gente chama de peridomicílio, como galinheiros, chiqueiros, e tornam-se mais importantes na doença transmissível ao homem. Então, a maioria das espécies do triatomídeo deposita seus ovos livremente no meio ambiente. Entretanto, algumas outras espécies possuem uma substância um pouco mais adesiva que faz com que esses ovos fiquem aderidos ao substrato, né? Por exemplo, as penas de aves e, por consequência, as aves, ao andar por diversos locais, podem fazer com que esses ovos se migrem, né, de local. E acabe, de repente, então, promovendo uma dispersão da espécie. A introdução também no domicílio de materiais com ovos aderidos, que muitas vezes pode acontecer, no caso do indivíduo usar folhas de palmeiras para cobrir a casa, ou então usar lenha para aquecer uma comida, ou para até mesmo aquecer a casa, isso também pode favorecer o processo de colonização, né? Quando a gente falava daquelas situações humildes lá em Minas Gerais, basicamente a gente estava falando daquelas casas de pau a pique, em que elas eram construídas com madeiras ou bambus e unidos com barro, e esse barro, depois de seco, acabava criando fissuras, e lá era um lugar de habitat para o barbeiro, né? Então era a forma como ele acabava entrando no domicílio. Quando as casas começaram a ter reboco e começaram a ser mais bem construídas, obviamente ficou mais difícil do barbeiro penetrar na casa. Mas, né, qualquer fissura que possa acontecer em alguma parede, isso também pode ser um lugar onde o barbeiro venha a se esconder, tá? E outra característica importante do barbeiro é o fato de que, por ele ser um inseto de hábito noturno, ele é atraído pela luz, né? Então, uma das formas importantes, muitas vezes, de impedir que esse vetor entre na nossa residência é colocar telas, né, nas portas, nas janelas, para que ele fique ao lado de fora, e mesmo que de repente exista luz dentro de casa, ele não vai conseguir penetrar, né? Bom, saindo do conhecimento então do vetor, vamos conhecer um pouquinho do patógeno.
O patógeno é o Trypanosoma cruzi. Né? É um ser bastante primitivo, né? Pertencente ao grupo dos protozoários e, dessa forma, então, né, constituído por uma única célula. Durante a vida do Trypanosoma, conforme as circunstâncias e necessidades, ele pode se apresentar sob diferentes formas, né? Algumas delas podem ser alongadas e apresentam estruturas especializadas, chamadas flagelos, que permitem uma rápida movimentação, e outras são arredondadas, né? As formas alongadas normalmente são encontradas no intestino do barbeiro e no sangue do homem, ou até mesmo alguns outros mamíferos, e as células arredondadas normalmente se encontram dentro de células infectadas. E lá elas, obviamente, não têm necessidade de se movimentar, não têm necessidade de usar o flagelo. Então vamos ver um vídeo explicativo das formas infectantes. Esse próximo vídeo vai mostrar o ciclo de vida do Trypanosoma cruzi no inseto. A contaminação do inseto, conhecido popularmente como barbeiro, ocorre quando este pica e ingere formas tripomastigotas sanguíneas, que são conduzidas à porção anterior do estômago. Neste novo ambiente, note que os tripomastigotas se diferenciam em epimastigotas e algumas formas de esferomastigotas. Ainda no estômago, repare que formas de transição, esferomastigotas e epimastigotas, são digeridas. Repare que as formas epimastigotas sobreviventes, quando alcançam o intestino, começam a se multiplicar sucessivamente por divisão binária e aderem às membranas perimicrovilares, que são secretadas pelas células intestinais. Note que esta adesão ocorre predominantemente pela região do flagelo. Mais adiante, os epimastigotas se soltam e movem-se para uma região específica do inseto, o reto. Veja que na região mais posterior os epimastigotas se diferenciam em tripomastigotas metacíclicos. Note que estes aderem à cutícula que reveste o epitélio do reto e do saco retal do inseto. Ao se soltarem do epitélio, podem ser eliminados na urina ou fezes do inseto em seu próximo repasto sanguíneo. E por fim, vamos ver o ciclo de vida no homem. A contaminação de um hospedeiro vertebrado ocorre quando a fêmea do barbeiro, que é hematófaga, pica um mamífero para se alimentar. Após a ingestão do sangue, geralmente o inseto defeca e urina, e se estiver infectado, deposita sobre a pele a forma infectiva do Trypanosoma cruzi, que é denominada tripomastigota metacíclico. Observe que esta forma apresenta grande motilidade.
Observe que quando o hospedeiro coça o local da picada, pode carrear o parasito para a região lesionada da pele ou o parasita pode se deslocar para uma região revestida por uma mucosa e aí penetrar, chegando à corrente sanguínea. Em seguida, pode invadir diferentes tipos celulares que encontrarem, como macrófagos, células musculares, células epiteliais e neurônios. Neste exemplo, observamos a forma tripomastigota aderindo à membrana do macrófago e iniciando o processo de internalização via fagocitose, onde há a formação de pseudópodes e o recrutamento de lisossomos para o local de invasão do parasita, que se fundem ao vacúolo parasitóforo em formação. À medida que o processo de internalização do parasita ocorre, lisossomos fundem-se com o vacúolo parasitóforo, descarregando seu conteúdo. Porém, note, o parasita não é afetado. Observe que no interior do vacúolo, a forma tripomastigota se transforma em amastigota e ocorre a lise da membrana do vacúolo. Observe que no citoplasma, a forma amastigota se multiplica por fissões binárias sucessivas. Acompanhe como as células se multiplicam no interior do macrófago. Repare quantas formas amastigotas estão surgindo com as divisões sucessivas, podendo ocupar todo o citoplasma da célula hospedeira. Posteriormente à divisão, veja que os amastigotas iniciam sua diferenciação passando por uma forma de transição e se diferenciando em tripomastigotas. Note que as formas tripomastigotas apresentam um movimento constante e intenso, rompendo a célula hospedeira e sendo liberados no espaço extracelular. Esses parasitos irão infectar novas células. E, por fim, para finalizar esse slide, vamos comentar que a nutrição do tripanossoma basicamente então se faz a partir de microelementos que ele retira da célula hospedeira e que ele utiliza para várias funções vitais, entre eles a própria reprodução, né? Então, os numerosos parasitas que são ali resultantes da reprodução, que levam à destruição da célula invadida, né? E que depois obriga ele a invadir novas células para sobreviver, realizando assim um novo ciclo, né? A gente precisa ter uma noção muito importante de que o parasita em si, ele na verdade não teria interesse em prejudicar ou destruir o seu hospedeiro. Então, com o passar das gerações, houve uma tendência que foi uma adaptação entre eles, né? Uma espécie de equilíbrio entre as partes para que elas não se maltratem. Então, assim, o Trypanosoma cruzi aparentemente não molesta o barbeiro e também parece não incomodar muito os roedores ou outros mamíferos silvestres, como gambá, tatu, onde eles normalmente são encontrados. Portanto, pode-se supor que sua relação com o homem seja bem mais recente, pois o homem sofre e adoece com essa presença do Trypanosoma. Talvez daqui a centenas de anos exista então esse equilíbrio entre as partes e o Trypanosoma cruzi venha a talvez não causar mais doença nenhuma no ser humano. Bom, vamos ver alguma coisa em relação às formas de transmissão. As formas habituais de transmissão da doença de Chagas para o ser humano são a vetorial, a transfusional, a placentária e basicamente também a oral. Outros mecanismos menos comuns são os acidentes puntórios, o manejo de animais infectados e transplante de órgãos e o leite materno. Então, em relação à transmissão vertical, com a domiciliação, né, provocou-se um certo desequilíbrio ambiental entre o ser humano que começou a invadir o bioma do vetor. Essa transmissão, então, ela ocorre pelo contato do vetor, na necessidade de se alimentar, e encontra no ser humano uma enorme fonte de alimento, né, e onde ele vai realizar então seus pastos e repastos.
A transmissão transfusional também é uma via importante de propagação nos centros urbanos, né, principalmente nos centros urbanos, e também nos centros não endêmicos, né? Porém, é lógico, os serviços hemoterápicos hoje em dia, tanto os públicos quanto os privados, vêm trabalhando cada vez mais para que a gente tenha segurança transfusional. Em relação à transmissão vertical, ou também chamada transplacentária, pode ocorrer em qualquer época da gestação, sendo mais provável no último trimestre, ou pode ocorrer também na passagem do canal de parto pelo contato do feto nas mucosas da mãe infectada. Deve ser considerada em crianças nascidas de mães com sorologia positiva para o Trypanosoma cruzi. Para confirmação de casos, é necessário identificar o parasita no recém-nascido, né, no sangue do recém-nascido, ou uma sorologia positiva para anti-Chagas IgM, né? Isso antes dos 6 meses de idade, já que as imunoglobulinas IgM não são transplacentárias, dando ideia então de que a criança estaria infectada e ela mesma produzindo essa imunoglobulina. Ou sorologias positivas para anti-Chagas IgG após os 6 meses de idade. Porque a gente também sabe que as imunoglobulinas IgGs, que são transplacentárias, são transferidas da mãe para o recém-nascido, elas normalmente em questão de 6 meses são depuradas, são basicamente eliminadas do meio, do sangue do recém-nascido. E entre essas transmissões ainda a gente tem a transmissão oral, que se dá basicamente por ingestão do vetor ou reservatórios infectados, né? Ela é esporádica e ela é circunstancial, né? E a gente já ouviu falar muitos casos, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, há alguns anos atrás, né, do caldo de cana que foi ingerido por algumas pessoas numa banca de venda de caldo de cana na numa cidade próxima ao Beto Carreiro, né? Assim como a gente acaba lendo muitas vezes que pessoas que tomam caldo de açaí no Pará podem muitas vezes se tornar infectadas também pelo Chagas, ou pessoas que usam o palmito da Jussara na região de Palmas, né, também acabam se infectando, né? Então, existem essas possibilidades da ingestão do vetor e normalmente essas transmissões orais, elas são bastante graves, né? Elas podem causar muitas vezes um quadro de hemorragia gastrointestinal que pode levar o paciente ao óbito. Isso provavelmente a gente vai falar mais tarde, né? Entre sinais e sintomas, alguma coisa desse gênero. E entre as formas menos prováveis, a gente tem a transmissão por leite materno, né? A lactante com o diagnóstico de doença de Chagas aguda, ou até mesmo aquela lactante que tem doença de Chagas aguda e está infectada com HIV, né, a gente recomenda que ela não ofereça a amamentação no peito. Se ela está infectada com HIV, realmente não deve oferecer amamentação, né, só pelo fato do HIV. Os acidentes punctórios, né, eles podem ocorrer devido ao contato, muitas vezes, com alguma cultura de Trypanosoma cruzi ou exposição às fezes infectadas de triatomíneos ou sangue de animal contaminado, né? E também o transplante de órgãos. Na doença de Chagas aguda, essa é uma forma de transmissão que se apresenta mais grave, uma vez que os receptores dos órgãos, né, são imunocomprometidos. Em relação também ao período de incubação, ele é variável muitas vezes de acordo com o tipo de transmissão. Então, a transmissão vetorial, o período de incubação é em torno de 4 a 15 dias. Já na transfusional, um pouco maior, de 30 a 40 dias, né? A vertical, em qualquer período da gestação ou até mesmo durante o parto. A transmissão oral, em torno de 3 a 22 dias, e a acidental, cerca de 20 dias.
Agora vamos ver alguns aspectos clínicos da tripanossomíase. Bom, após a entrada do parasita no organismo, basicamente ocorrem duas etapas fundamentais na infecção pelo Trypanosoma cruzi. Uma etapa que a gente vai chamar de fase aguda ou inicial, onde predomina o parasita circulante na corrente sanguínea em quantidades expressivas e as manifestações da doença febril muitas vezes persistem por longo tempo, até umas 12 semanas. Nessa fase, os sinais e sintomas podem desaparecer espontaneamente também e vão evoluir para a fase crônica, ou progredir para algumas formas mais graves durante a fase aguda que podem levar o paciente ao óbito. Em relação à fase crônica, existem raros parasitas circulantes na corrente sanguínea. Inicialmente, essa fase é assintomática e sem sinais de comprometimento cardíaco, digestivo, e ela pode se apresentar das seguintes formas. Tá? A gente pode ter uma forma chamada indeterminada, onde o paciente é basicamente assintomático, não tem sinais de sintomas de comprometimento de aparelho circulatório, né? O tórax está normal, a radiografia torácica está normal, o eletrocardiograma está normal, o aparelho digestivo também completamente normal. Se fizer uma radiologia de esôfago, cólon, nada aparece, né? E esse quadro pode perdurar para a vida inteira do paciente infectado, né? Ou pode, de repente, evoluir para uma forma cardíaca, uma forma digestiva ou até mesmo a forma chamada associada, que é a cardiodigestiva. Tá? Na forma cardíaca, o que a gente vê? Evidências de acometimento cardíaco, que frequentemente vai evoluir para um quadro de miocardiopatia dilatada e uma insuficiência cardíaca congestiva. Isso também pode levar o paciente a um quadro de trombose e provavelmente até mesmo o óbito, né? Essa forma, ela ocorre em cerca de 30% dos casos crônicos e ela é responsável pela maior parte da mortalidade da doença de Chagas. Já a forma digestiva, ela mostra um acometimento do aparelho digestivo que pode evoluir para um megacólon ou um megaesôfago. Isso já está associado a mais ou menos uns 10% dos casos. E a forma associada, a cardiodigestiva, ocorre, obviamente, de forma concomitante, lesões compatíveis com as formas cardíacas e a forma digestiva. As manifestações clínicas da doença de Chagas aguda, né, vamos ver um pouquinho sobre isso aí. Na fase aguda, ou a fase inicial, então, em que predomina o parasita circulante na corrente sanguínea, com uma abundância desse parasita, e a doença febril normalmente é prolongada, embora a febre não seja muito alta, ela fica em torno de 37,5, 38,5, né? E muitas vezes acaba tendo picos vespertinos, né? A evolução natural dessa fase, mesmo não tratada nem diagnosticada, ela vai culminar basicamente num desaparecimento espontâneo da febre e da maior parte das outras manifestações. Nessa fase, basicamente a gente consegue detectar anticorpos IgM e gradativamente também a parasitemia vai diminuindo e vai aparecendo os anticorpos IgG lá pela 4ª, 6ª semana após a infecção. A gente pode dizer que existe uma sintomatologia específica dentro das manifestações clínicas e ela vai ser caracterizada pela ocorrência com incidência variável de uma ou mais manifestações comumente observadas. Por exemplo, o paciente pode ter edema de face, edema dos membros inferiores ou até mesmo generalizado. O paciente pode ter tosse, que é uma sintomatologia inespecífica para Chagas, mas que faz parte também da doença de Chagas. Uma dispneia, uma dor torácica, arritmia. Pode haver uma hepatomegalia, uma esplenomegalia leve, moderada, e certamente vai haver um sinal de porta de entrada, que é próprio da transmissão vetorial, como o sinal de Romanin, que é o sinal da figura mostrada acima, né? É um edema bipalpebral, unilateral,
com uma reação inflamatória, a penetração do parasita nas adjacências ou até mesmo na conjuntiva. Tá? Ou um chagoma de inoculação, que é uma lesão mais furunculoide, não supurativa, em outro local diferente da face, que pode ser membros ou tronco, que se dá também pela reação inflamatória à penetração do parasita e que normalmente se mostra mais descamativa umas 2, 3 semanas após a picada do inseto. E é menos frequente, né? É menos frequente porque, como se viu em alguns slides anteriores, o vetor tem hábito noturno, né? E normalmente, quando o indivíduo vai dormir, ele se cobre, mas o rosto fica descoberto. Então ali é o local onde vai ocorrer a maior parte das picadas, né, da fêmea. Mas é lógico, se o rosto tivesse coberto, a fêmea iria picar em outros lugares, porque a intenção dela é se alimentar para nutrir os ovos que ela vai querer fazer com que exista a proliferação da espécie. Tá? Em alguns casos também da transmissão oral, né, a gente pode observar um sangramento digestivo, que a gente chama de hematêmese, né, e outros tipos de sinais hemorrágicos concomitantes. Né, e também esse caso clínico grave pode cursar com uma meningoencefalite, né, e também pode causar uma reativação, muitas vezes, no imunodeprimido. Em relação às manifestações clínicas da doença de Chagas por transmissão vertical, né, ou transmissão congênita, a gente vê que a maioria dos casos é assintomática. Não obstante, pode ocorrer uma febre, uma hepatosplenomegalia, alguns sinais de cardiopatia aguda ou de comprometimento do sistema nervoso central. Também pode acontecer uma prematuridade ou a criança nascer morta. Né? Cabe lembrar que, diante da suspeita ou ocorrência de doença de Chagas aguda congênita, a mãe deve ser diagnosticada e acompanhada e eventualmente tratada. Tá? O tratamento vai ficar a critério clínico, porque alguns medicamentos podem fazer mal ao feto. Ainda vendo as manifestações clínicas, né, a reativação da doença de Chagas por HIV, ou pelo vírus da imunodeficiência humana, né, a gente sabe que os pacientes imunodeprimidos, como portadores de neoplasias hematológicas, usuários de drogas imunossupressoras ou até mesmo os co-infectados, podem apresentar uma reativação da doença de Chagas, que pode ser confirmada também por exames parasitológicos diretos ou no sangue periférico, ou até mesmo em outros fluidos orgânicos ou em tecidos. Né? Existe a possibilidade de fazer uma punção licórica nesses pacientes imunossupressos para a pesquisa tanto do parasita quanto dos anticorpos IgG no sistema nervoso central. Existe também uma sintomatologia inespecífica. E, na maioria dos casos aparentes, elas ocorrem como uma prostração, diarreia, vômitos, inapetência, cefaleia, mialgia, manchas vermelhas na pele, com localizações variáveis, tendo prurido ou não. Né? As crianças ficam facilmente irritadas com choro fácil e em grande quantidade. Agora vamos falar do diagnóstico laboratorial. Na fase aguda, né, a gente tem alguns critérios que podem ser os parasitológicos e os sorológicos. O critério parasitológico ele é definido pela presença de parasitas circulantes demonstráveis no sangue periférico, através de um exame direto. Por sua vez, o critério sorológico é baseado na presença de anticorpos da classe IgM no sangue periférico, particularmente associado às alterações clínicas e epidemiológicas sugestivas. Então, os exames parasitológicos.
Um deles é a pesquisa a fresco dos tripanossomídeos, né? A gente pode dizer que é a primeira alternativa, porque é rápida, é simples, o custo efetivo é adequado, é mais simples muitas vezes que um esfregaço corado, né? Porém, é importante que o paciente esteja febril no ato da coleta ou em coleta posterior, de 12 a 24 horas, se a primeira for negativa, ou seja, não foram encontradas aparentemente nenhuma forma de tripanossoma, né, mas a suspeita clínica persiste. Então precisa algumas coisas, por exemplo, um tubo de coleta com EDTA, lâmina de hemograma, lamínula, pipetas, ponteiras, né? O que a gente vai fazer? Basicamente uma coleta de sangue por punção venosa, também pode ser a digital, tá? Pegar uns 5 microlitros da amostra de sangue e vai colocar ele entre uma lâmina e a lamínula. Em seguida, se leva ao microscópio óptico para observação, sem coloração nenhuma. Lógico que no fato de usar a punção digital, isso se faz da mesma maneira, né? Porém, o exame tem que ser mais rápido, porque na punção digital, né, como não tem anticoagulante, né, o sangue pode secar na lâmina. O que a gente espera enxergar ali? Um parasita se movendo rapidamente, né? Então, no caso suspeito de doença de Chagas aguda, havendo dificuldade de encontrar o tripanossoma no sangue, né, a gente pode repetir esse exame a fresco 3, 4 vezes ao dia ou enquanto durar os sintomas. Outro método, ou outros métodos, são os chamados métodos de concentração. E esses, justamente por serem métodos que vão tentar concentrar o parasita, né, eles podem apresentar maior sensibilidade e podem ser recomendados quando aquele teste anterior, o teste direto a fresco, não apresentar parasita nenhum, mas ainda assim tiver suspeita de doença de Chagas. Então, na presença de sintomas, né, por pelo menos mais de 30 dias, os métodos de concentração que a gente tem de escolha é o método de Strout, o microhematócrito e o creme leucocitário. Vamos ver um pouquinho de cada um deles, né? O método de Strout é um método que permite a investigação direta do parasita na amostra clínica concentrada por centrifugação, né? O que a gente faz? Coleta de 5 a 10 ml de sangue por punção venosa sem anticoagulante, deixa retrair o coágulo, retira o soro, porque é lá que provavelmente o parasita vai se encontrar, tá? Centrifuga o soro por uns 3 minutos a 160 G, retira o sobrenadante. Essa centrifugação a 160 G, ela deve fazer com que o parasita fique na parte superior e o resto do plasma fique livre de outras substâncias. Então a gente retira só esse sobrenadante, que provavelmente é rico de parasita. Centrifuga de novo agora esse sobrenadante uns 10 minutos a 350 G, ou seja, agora realmente é para fazer com que ele fique no fundo de um tubo tipo tubo Falcon, né? E a gente vai desprezar basicamente a parte superior agora. E aquele finalzinho, aquele pellet que fica, se coloca em torno de 5 microlitros desse sedimento, entre lâmina e lamínula, e também se espera, quando se observa em microscópio óptico com objetiva de 40 vezes de aumento, encontrar o parasita móvel ali no meio. O método de microhematócrito, o que a gente faz? A gente obtém de novo o sangue de forma pela punção, a venopunção, né? Preenche 2/3 de um microcapilar de microhematócrito, isso dá em torno de 75 microlitros de sangue com anticoagulante, e a gente centrifuga de 5 a 10 minutos a 160 G numa microcentrífuga. A gente vai pegar agora esse microcapilar e vai prender numa lâmina e vai visualizar a camada leucocitária no microscópio óptico, também com objetivo de 40, na expectativa de ver o parasita se movendo rapidamente.
Por fim, dessas formas, desses métodos de concentração, a gente tem o creme leucocitário, que é um exame de rotina na detecção do Trypanosoma cruzi, principalmente naquela região da Amazônia. O que se faz? Amazônia e o Pará. Coleta de 5 a 10 ml de sangue por punção venosa com anticoagulante, centrifuga por 10 minutos a 1500 RPM e com auxílio da pipeta se retira a parte branca, a interface dessas três fases, né? Ou seja, a parte que está entre o plasma e as hemácias. E a gente coloca ela entre lâmina e lamínula e aí vai se corar pelo método de Walker, na tentativa então de visualizar no microscópio, agora já utilizando uma objetiva de 100 vezes com óleo de imersão, o parasita, mas nesse momento obviamente não mais móvel, né? A gente também pode utilizar a lâmina corada de gota espessa e o esfregaço. Embora esses métodos apresentem uma sensibilidade inferior aos métodos anteriores falados, né, são técnicas que são largamente utilizadas, né, até porque são práticas e disponíveis também nas ações de outras doenças que podem afetar o sangue do indivíduo, como a malária. Então, a gota espessa, a gente realiza ela e cora com o corante de Walker, e esse corante ele normalmente rompe as hemácias e leucócitos, né, deixando basicamente livre o Trypanosoma. E o Giemsa é a coloração comum que a gente utiliza para esfregaço de sangue, que também vai corar o Trypanosoma, e a gente vai enxergar ele então na coloração no esfregaço comum. Nós temos também exames sorológicos, né? E esses têm utilidade complementar aos parasitológicos e devem ser sempre colhidos em caso de suspeita, né, ou até mesmo de doença de Chagas aguda confirmada e enviados a um laboratório central de saúde pública, né? Então, as metodologias utilizadas são basicamente a imunofluorescência indireta e o método de ELISA. A pesquisa pode ser a pesquisa de anticorpos IgM, né, e que dá a ideia, então, da doença aguda de Chagas, e anticorpos IgG, né, no caso de pesquisa, ou se o paciente já foi infectado há bastante tempo, né, ou mais de uma coleta para IgG para ver se está existindo uma soroconversão ainda, né, ou seja, se está no início da fase aguda com uma soroconversão. Essas duas coletas elas podem ter um intervalo de em torno de 21 dias entre uma e outra. Também é possível a gente fazer o diagnóstico molecular da infecção do Trypanosoma cruzi. Isso normalmente se faz pela reação da polimerase em cadeia, ou PCR, né, mas é um uso um pouco mais restrito, né? E também os protocolos definidos ainda não estão completamente padronizados. Então ainda está um pouco em caráter experimental, mas é possível. Lógico, o laboratório tem que estar equipado, né, para poder trabalhar com a parte de biologia molecular. Bom, vamos ver o diagnóstico também na fase aguda pela transmissão vertical. Em casos suspeitos de transmissão vertical, é importante que a gente confirme o diagnóstico sorológico da mãe e, se for confirmado, a infecção materna, né, se ela estiver presente, né, a gente também deve fazer um exame parasitológico no recém-nascido, né? Se o parasitológico na criança for positivo, essa deve ser submetida a um tratamento específico. E os filhos de mães chagásicas, com exames parasitológicos negativos ou que não fizeram exames, eles devem retornar entre 6 a 9 meses após o nascimento, a fim de realizar mais testes sorológicos para pesquisa do
Trypanosoma cruzi da classe IgG. Se a sorologia for não reativa, depois desses 6, 9 meses, é basicamente descartada a transmissão vertical. E os casos positivos devem ser tratados e considerados que a taxa de cura nessa fase é extremamente alta. Na fase crônica da doença, de novo, a gente pode ter exames parasitológicos. Como a parasitemia é um pouco menos evidente na fase crônica, os métodos parasitológicos convencionais não têm uma sensibilidade tão boa, mas também pode-se usar, por exemplo, uma hemocultura para fazer com que exista uma chance de crescimento do protozoário. Então, na fase crônica, a gente utiliza muito mais, evidentemente, os métodos sorológicos, né? Eles se tornam métodos mais essenciais e devem ser realizados, né, como testes que, obviamente, têm sensibilidade elevada e são os mesmos da fase aguda, a imunofluorescência indireta e o ELISA, né? E a gente considera um indivíduo infectado na fase crônica aquele que apresenta anticorpo da classe IgG, né? Tanto faz o método que foi utilizado, mas apareceu a IgG, ele basicamente está na fase crônica. A gente pode ter uma forma crônica reativada, né, que normalmente ela é uma reativação por imunossupressão. Então, a reativação da doença de Chagas, que ocorre em situações de imunodepressão, se traduz essencialmente na visualização de novo do parasita no sangue periférico, também no líquor ou até mesmo em outros líquidos corporais, né? Assim, então, na reativação, o diagnóstico laboratorial se baseia de novo na positividade dos testes diretos. Pode-se utilizar uma PCR? Sim, pode, né? Pode pegar o líquor e fazer a PCR no líquor. Pode pegar o líquor e fazer a sorologia no líquor, né? E todos esses resultados podem dar, de repente, resultados negativos ou até mesmo resultados positivos. E se positivos, obviamente, o indivíduo pode já estar apresentando algum acometimento do sistema nervoso central, uma meningoencefalite. E também a gente sabe que a negatividade desses testes parasitológicos, né, não exclui a possibilidade da reativação da doença, né? Porque mesmo sendo uma forma crônica reativada, talvez a quantidade de parasitas na corrente circulatória ainda pode ser baixa. Bom, agora vamos ver alguma coisinha sobre tratamento. Eu vou apenas citar tópicos sobre tratamento, porque esse deve ser definido pelo profissional médico, né? E a gente tem um tratamento chamado tratamento de suporte, né, em que a gente basicamente faz o afastamento, né, do indivíduo das suas atividades profissionais, escolares, desportivas, e também fica a critério do médico se realmente vai fazer o afastamento. E normalmente a gente diz que esses indivíduos eles podem ter uma dieta livre, porém evitar bebidas alcoólicas. Se vai ter internação hospitalar ou não vai, novamente fica a critério do clínico, né? E a gente vai ter um tratamento específico. O tratamento específico ele é baseado naquelas duas drogas que foram comentadas lá no início, né? O benzonidazol, que é basicamente a droga de escolha disponível para o tratamento, e o nifurtimox, que muitas vezes é uma droga alternativa no caso de uma intolerância ao benzonidazol. E o objetivo, obviamente, do tratamento é curar a infecção, prevenir lesões orgânicas ou até mesmo a evolução da mesma, né? E também diminuir a possibilidade da transmissão do Trypanosoma cruzi. Então, basicamente, por esses motivos, a gente recomenda que o tratamento em crianças, adultos jovens, tanto na forma crônica indeterminada, na forma cardíaca leve digestiva, seja feito, né? Porém, em virtude de toxicidade de drogas disponíveis, muitas vezes não é recomendado durante o período de gestação. Vamos falar agora de alguns aspectos epidemiológicos. De novo, vamos colocar uma epidemiologia aí no meio, né? Parece que eu gosto disso.
Então, a distribuição espacial da doença ela é limitada primariamente ao continente americano. Por isso, inclusive, o nome, né? Trypanossomiase americana. Em virtude do quê? Em virtude da distribuição do vetor está basicamente restrita a esse continente, né? Entretanto, lógico, a gente pode ter casos registrados em outros países não endêmicos por outros mecanismos de transmissão, né? Por exemplo, uma pessoa infectada viajou, foi para outro país em que basicamente não existe doença de Chagas e lá ele acabou fazendo uma doação de sangue, ele se encontrava numa fase aguda, porém assintomático, né? E fez uma transfusão de sangue. Naquele local, como não é um país endêmico, talvez não foi testado para doença de Chagas e o sangue foi transfundindo e a outra pessoa acabou adquirindo a doença, né? Então, existem fatores também que determinam e condicionam a ocorrência da doença e refletem basicamente de como a população, o ser humano, né, ocupa ou explora o ambiente que está vivendo, né? Então, questões como migração humana não controlada, degradação ambiental, precariedade de condições socioeconômicas, né, que seja a habitação, entre elas, né, na maioria das vezes se insere nesses fatores. Então, logo, o risco de transmissão vetorial também depende da existência do triatomídeo, né, de espécies de triatomídeos que podem transmitir a doença ao homem, da presença de mamíferos ou reservatórios do Trypanosoma cruzi próximo dessas populações humanas e da persistência de focos residuais do Trypanosoma infestans, principalmente nos estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Bahia, onde as incidências são mais altas. Em 2020, nós tivemos 146 casos da doença de Chagas aguda no Brasil e uma letalidade de 2,05%. Foram 3 casos nesses 146 que morreram. E basicamente todos esses casos ocorreram no Pará. Bom, vamos lá para a vigilância epidemiológica. Ela obviamente tem alguns objetivos, né? E dentro desses objetivos, são pelo menos 6, a gente tem que um deles é detectar precocemente casos de doença de Chagas com vistas à aplicação de medida de prevenção secundária. Também proceder à investigação epidemiológica de todos os casos agudos por transmissão vetorial, oral, transfusional vertical e por transplante de órgãos, visando a adoção de medidas adequadas de controle. Outro objetivo é monitorar a infecção na população humana por meio de inquéritos sorológicos periódicos. Também monitorar o perfil de morbimortalidade e a carga médico-social da doença em todas as suas fases. Manter eliminada a transmissão vetorial do Triatoma infestans. Isso também sob controle de outras espécies importantes na transmissão aos homens, né? E incorporar ações de vigilância ambiental dos vetores e dos seus reservatórios. A doença de Chagas aguda é um agravo de notificação compulsória em todos os casos. Então, deu um resultado parasitológico positivo, deu um resultado sorológico de IgM positivo, né? Esses devem ser imediatamente notificados a um sistema de informação de agravos de notificação. É lógico que casos de reativação da doença que ocorreram por questões do paciente ser co-infectado com HIV ou casos crônicos, esses não precisam ser notificados. Em relação à prevenção e controle, nós também temos algumas condições aqui, né? A condição de prevenção, a vigilância sobre a infecção humana em função de pouca ou nenhuma expressão clínica que apresenta a fase aguda inicial, por ser longa, às vezes um curso clínico silencioso, né? Então ela se justifica em algumas situações específicas. Por exemplo, em áreas consideradas íngremes, ou seja, que são livres do vetor, na prevenção secundária com tratamento quimioterápico específico na fase de patogênese precoce dos casos de infecção recente, quando as drogas disponíveis são comprovadamente eficazes.
Na transmissão congênita, o que de certo modo uma situação particular de prevenção secundária, uma vez que esses casos devem ser obrigatoriamente tratados. E na prevenção de nível terciário, quando se pretende identificar casos passíveis de atuação de uma equipe multidisciplinar visando a limitação do dano. Quando a gente pensa no controle, então, a gente tem que considerar as situações epidemiológicas e os níveis de controle alcançados no país, e isso distingue pelo menos duas situações específicas em relação às peculiaridades dos fatores de risco. A gente tem áreas com transmissão domiciliar ainda mantidas ou com evidência que possa estar ocorrendo mesmo que focalmente, e áreas com transmissão domiciliar que já foram interrompidas, distinguindo então para essas situações a presença residual do vetor ou a não detecção do vetor. Então, a colonização de vetores no domicílio é basicamente um fator de risco para a ocorrência da infecção. No caso da espécie já domiciliada, as condições que favorecem essa domiciliação ou a persistência da infecção normalmente são condições físicas do domicílio, que pode ser o intradomicílio ou peridomicílio, que propiciam o abrigo do vetor, a qualidade e quantidade de fontes alimentares presentes, o microclima da casa, que pode ser favorável à colonização, e as características extra-domicílios que influenciam esse processo de invasão e colonização também dependem da restrição dos habitats e fontes alimentares, o clima e as mudanças climáticas e a interferência do homem no meio silvestre. E em caso as orientações para coleta e encaminhamento de insetos, nós temos as seguintes orientações. Primeiro, não se deve pegar o inseto com a mão desprotegida, nem muito menos esmagar, ou apertar, ou bater, ou danificar o inseto. O inseto tem que ser mandado para essa Secretaria de Saúde ou para o órgão especializado íntegro. Porque a primeira coisa que eles precisam fazer é saber se essa espécie de triatomínio, ela realmente é uma espécie que é capaz de transmitir o parasito, o protozoário. Então, para manusear o triatomínio, a gente deve proteger a mão com uma luva ou um saco plástico. Se estiver usando um saco plástico, ter o cuidado de não tocar diretamente no inseto, ainda com o saco plástico. E se os insetos que foram coletados forem enviados para algum local, esses devem ser acondicionados em recipientes também de plástico, com uma tampa de rosca para evitar uma possível fuga. E por fim, se foram encontrados mais de um inseto na casa em ambientes diferentes, tipo encontrou um inseto no quarto, encontrou um inseto na sala, encontrou outro triatomínio na cozinha, ou até mesmo no galinheiro, no chiqueiro, eles devem ser acondicionados em frascos separados e rotulados com as seguintes informações: a data em que foram coletados, quem coletou, o local da coleta, e o endereço para que de repente o pessoal da vigilância sanitária local ou do órgão especializado entre em contato para ou fazer um fumacê e tentar retirar o vetor do meio ambiente. Bom, gente, essas foram as informações que eu queria dar para vocês a respeito da Trypanosomíase americana. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, gostaria que vocês tivessem a ideia da importância de se inscrever no canal, de dar um like, de fazer comentários e clicar no sininho para serem notificações por outros vídeos. Dizer que é um prazer fazer esses vídeos para que vocês assistam e adquiram conhecimento e que isso toma bastante tempo e, obviamente,
tudo aquilo que eu faço ou pretendo fazer ainda, né, é para que vocês tenham um maior crescimento cultural em relação a exames laboratoriais na área de análises clínicas. Então, fiquem bem, fiquem com Deus, ainda se protejam em relação ao coronavírus, embora já exista uma flexibilização da possibilidade da retirada da máscara, mas se protejam e até um próximo momento.